Olá a todos, começa agora pela TV Unifev, canal digital 53.1 para Votuporanga e toda a nossa região, o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense. Prometi na semana passada e hoje a gente vai falar bastante de futebol, né? Destaque para o Campeonato Brasileiro, né? Rodada do final de semana teve clássico, vitória do Palmeiras contra o São Paulo, teve uma derrota surpreendente do Corinthians, olha aquela folga de 10 dias na rodada do Corinthians, eu acho que não fez bem para o grupo não, deu uma quebrada no ritmo, foram 3 jogos desde então, 2 derrotas em casa, uma para o Vitória e agora para o Atlético Goianiense, equipes na zona de rebaixamento, e quase empatou fora com a Chapecoense, jogou mal, mas ganhou nos 44 do segundo tempo. A gente vai falar então dessa situação do Corinthians, o Santos, que é o quarto jogo aí que empata, né, não consegue uma vitória. O otimista vai falar que são 4 jogos de invencibilidade e o pessimista que 4 jogos sem vitória. E o clássico, Palmeiras e São Paulo, né, a gente vai falar tudo o que aconteceu nesse jogo aí e o torcedor de São Paulo preocupado. E hoje, para comentar esses e outros assuntos, recebo aqui pela segunda vez no programa Meio de Campo e deixou saudade, viu? Primeira vez foi bastante comentado, radialista Flávio Santos, São Paulino, tá bravo, né, Flávio? Não vai, hein? Bem-vindo ao programa. Um abraço, obrigado. Estamos de volta aqui para falar um pouco desse campeonato brasileiro emocionante e desequilibrado. Estranho, tá estranho. Está estranho esse campeonato brasileiro. Quem é grande não é grande, quem é pequeno está crescendo. Isso aí. E também, pegar aqui um olá do Kleber Lazzarini. Kleber que é uma das pessoas que eu conheço são os torcedores mais fanáticos, assim, tanto da Votuporanguense quanto do Palmeiras. Hoje está tendo uma segunda-feira tranquila, né, Kleber? Olá, Josiano, amigos, né? É realmente uma rodada que foi favorável ao Palmeiras, né? Os outros que estão brigando ali, o Flamengo ganhou também, mas uma rodada que nos deixou feliz, sem dúvida nenhuma. Beleza, antes de começar a falar de cada jogo em separado, passar rapidamente os resultados desta rodada, né? Segundo turno começando agora, né, bem no início ainda, muito jogo pela frente. A rodada do final de semana começou com o clássico carioca, o Vasco, comando de jogo do Fluminense, venceu por 1-0. Atlético Goianiense 1-0 no Corinthians, o Palmeiras venceu São Paulo por 4-2, a Ponte Preta em casa levou 2-1 do Atlético Mineiro, Bahia, também jogando em casa, foi derrotado pelo Botafogo, 2-1 para o Botafogo, o Flamengo fez 2-0 no Atlético Paranaense, o novo treinador, o Rueda, veio do Atlético Nacional, segue invicto ali no comando do Flamengo. No Clássico de Santa Catarina, o Avaí fez 1-0 na Chapecoense e o Cruzeiro empatou com o Santos em 1-1. Nessa segunda-feira, um jogo resta ainda, né, entre Curitiba e Vitória. O pessoal do São Paulo vai estar de olho nessa partida. E no dia 2, no próximo final de semana, um jogo ficou restante dessa rodada, vai ser concluído. Aliás, semana que vem não tem rodada do Campeonato Brasileiro, mas vamos lá. O Grêmio joga no dia 2 contra o Sport Recife, né? A chance de diminuir para 7 pontos a vantagem, que hoje é de 10, do líder Corinthians. Não tem rodada no próximo final de semana, apenas esse jogo, porque a partir de quinta o foco é total nas eliminatórias da Copa do Mundo. Tem seleção brasileira em campo. Antes da gente passar aqui e falar do Campeonato Brasileiro, vamos falar um pouco disso. Joga contra o Equador, estou aqui com os jogos, no dia 28, quinta-feira, o jogo às 5 horas da tarde, e depois tem o jogo fora de casa contra a Colômbia, que será no dia 4. Estranho, viu? Segunda-feira, o dia desse jogo do Brasil, também às 5 horas da tarde. Antes da gente entrar no assunto do Campeonato Brasileiro, Brasil aí já classificado para a Copa. Tá tranquilo, né, Flávio? A chance do Tite, né? testar alguns jogadores, quem sabe? Além de testar jogadores, Luciano, que o Tite vai provar nessa seleção brasileira que ele tem o seu plantel, que ele tem a sua seleção montada e confirmada já para a Copa do Mundo, vai pintar poucas novidades aí. Eu acho que a seleção brasileira vai para esses 2 jogos, vai matar esses 2 jogos que tem aí. Colômbia fora, hein? Jogo difícil. Mas dá Brasil. O plantel, a seleção montada agora com o Tite, ela é muito forte. Ela ganhou um padrão de jogo. Jogadores jogam com o Tite.
O contrário que tinha. O padrão, exatamente. O padrão que ele deu, ele chega no cara, ele conversa com o jogador, vai no banco de reservas, conversa com o cara do banco de reservas, pede opinião. Então, um treinador diferenciado, chamou para ele a seleção e a seleção abraçou o Tite e acabou. Dificilmente a seleção perde esses 2 jogos, viu? Ô Kleber, isso de padrão de jogo é uma realidade na seleção brasileira. A gente percebe que tem substituição de jogador, né? Parecido com o que estava acontecendo com o Corinthians no primeiro turno. Muda as peças, mas o esquema continua. O Brasil ganhou um esquema de jogo, né? O rendimento não cai, né, Luciano? O Tite tem os comandados dele nas mãos, né? O Flávio citou bem, interessante, só para ilustrar um pouco o que o Flávio falou, o Tite é o paizão. Paizão. É aquele que conversa, que o jogador se abre. Isso é o quê? Isso é confiança. Ele não dá ordem, né? Não dá. Ele tem o controle, ele conversa, ele é paizão, ele é amigo. O jogador precisa de um negocinho, ele tá ali ouvindo, consulta os colegas do banco de reserva. Então, assim, leva um ex-goleiro junto, né? O Edu, que que faz o trabalho de tem uma comissão técnica de Isso, peso, fantástico. Né? Ter o Tafarel como responsável pelos goleiros da seleção, né, Flávio? Tá levando o Cássio, pô. Grande goleiro. goleiro. Tá levando o Cássio. O Cássio vive um grande momento dentro do futebol. E ele foi lá, falou, o Cássio está jogando bem, vamos levar o Cássio, por que não? Assim mostra, ô Luciano, você acompanhando em casa, como que o Tite está ligado no futebol. Muita gente fala, mas ele está ligado no futebol lá fora, os melhores jogadores estão no futebol europeu. Nada, está ligado aqui no Brasil, tanto é que o Cássio foi convocado. Isso mesmo, né, Kleber? Eu acho que sim. Temos uma gama de goleiros aí, Vanderlei dos Santos, que estão poderia pegando ser muito, convocado. né? Mas, assim, o melhor momento é o do Cássio. Tá? Então, assim, o Tite é muito coerente nas convocações dele. Ele é muito coerente. Então, alguém vai contestar 1 ou 2 ali, tá? Mas você vê um Paulinho na seleção brasileira, você não tem hoje um substituto para Paulinho. Um jogador que se aproxime Por quê? Porque joga do jeito que o Tite quer, com aquela garra, né? Joga por ele, né? Você pega aí algumas seleções, ou alguns clubes de ponta no mundo, o cara faz o gol, cada um tem a sua comemoração própria, individual, né? Na seleção não, vai todo mundo sendo o Tite. E você vê como é que é, né? A seleção brasileira com o técnico Tite, o Paulinho mesmo que o Kleber falou, acabou de ter, na minha opinião, a grande chance da carreira dele, aliás, uma virada na carreira, né? Ser contratado pelo Barcelona por conta dessa boa fase na seleção brasileira. A gente lembra que o Paulinho foi um dos crucificados da geração 7-1, né? Era um homem de confiança do treinador Filipão também, fez uma grande Copa das Confederações, mas na Copa do Mundo, ele, Fred, a zaga do Brasil, certo, né? Foi os jogadores que não renderam o que vinham rendendo. Passar rapidamente, falei do jogo do Brasil, mas passar rapidamente todos os jogos desta quinta-feira, tem Chile e Paraguai todos no mesmo horário, né? Começa a ficar essa fase decisiva das eliminatórias, todos ao mesmo horário. Chile e Paraguai, Brasil e Equador, isso quinta-feira. Venezuela e Colômbia, Peru e Bolívia e Uruguai e Argentina, jogaço. E na outra rodada, Colômbia e Brasil, rodada na segunda-feira que vem, Colômbia e Brasil, Paraguai e Uruguai, jogão de bola também. A Argentina vai ter a grande chance dela contra a Venezuela, em casa, Argentina. Equador e Peru, Bolívia e Chile. Brasil, né, tá confirmado. Acredito aí que Colômbia deve ir também, né, o Chile, né, também. A própria Argentina, Uruguai, né? E aí a Argentina que deu aquela balançada, mas... Interessante a Argentina, né, Luciana? Ela chegou a liderar esse grupo, né, que está o Brasil aí. Houve uma queda enorme, problemas com o treinador também. Não demais, hein? Com panela entre os jogadores ali, os elogios da Argentina era todo Messi, aí o grupo caiu, falou, o Messi é o bom aqui, joga sozinho. A Argentina foi caindo, fizeram uma reunião com o futebol argentino. O Messi chegou a anunciar que nunca mais jogaria pela Argentina. Vestiria a camisa da Argentina. Após a eliminação da Copa América. E você imagina, Luciano, esse jogo Uruguai-Argentina quinta-feira, se a Argentina não ganhar, ela vai depender mais maciçamente do resultado da Venezuela. E também, se acontece uma coisa aí, o Brasil perde para o Equador, sim, complica mais aí da Argentina. Exatamente. Então, quer dizer, vai ser emoção. Os argentinos vão torcer para nós. Vai ser muita emoção dessa reta final de eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouquinho, de fato, a gente entra aí no assunto Campeonato Brasileiro. A gente vai começar o segundo bloco falando do clássico, né? Falando do São Paulo, do Flávio Santos e do Palmeiras, do Kleber e meu Palmeiras também. A gente volta já já.